Vamos lá, senhores. Nesse encontro nós vamos iniciar o processo legislativo especial das medidas provisórias, tá? Sem dúvida é o processo legislativo que tem mais detalhes, tá? Cai muito em prova e os alunos tendem a ter uma certa dificuldade com essa temática e ela é extremamente simples, tá? Eu vou trabalhar com vocês aqui de forma bem devagarzinho, com todo cuidado, para você entender, sem ter que decorar, tá? Você entender esse conteúdo e aí gabaritar sua prova, acertar as questões que são muito cobradas sobre esse tema, tá? Só que eu vou trabalhar de uma forma que eu vou fazer você entender como funciona a medida provisória. Vamos parar com esse negócio de decorebinha, tá? Você vai realmente entender, tá? O porquê que é medida provisória, por que ela existe, como é que funciona todo o processo legislativo especial aplicado a ela e etc. Vamos lá. Antes de eu trabalhar a letra da Constituição, antes de eu trabalhar a doutrina e a jurisprudência, eu quero que você entenda o seguinte. Crie um raciocínio comigo, tá? Existem situações na vida da gente que são situações que são imprevisíveis, tá? Elas requerem uma atuação rápida, tá? Porque é um tema, uma situação relevante, uma situação urgente que tem que ser, que exige uma atuação imediata. Presta atenção nessa palavra, imediata. Não dá para esperar, não dá para esperar, tá? Então olha só, em caso de relevância e cumulativamente, tá? E urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Não é que medida provisória é lei. Medida provisória tem força de lei. Já você vai entender a diferença. Devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Professor, peraí. Presidente da República e situação de urgência. Isso aqui você falou no bloco anterior. Presidente da República, na situação de urgência, ele pode, ao solicitar a urgência, fazer uso do processo legislativo comum sumário. Para que medida provisória? Porque aqui a situação é mais grave ainda, tá? No processo legislativo sumário, o presidente ele vai apresentar um projeto de lei ordinária e a Câmara dos Deputados terá 45 dias, o Senado Federal terá mais 45 dias. Se o Senado alterar o projeto, volta para a Câmara e a Câmara tem 10 dias para poder deliberar. Senhores, só aqui eu estou falando de 90 dias. Tem situações que não dá para esperar nem 5. Tem situação que tem que ser o quê? Tem que ser resolvido aquele problema, exige atuação imediata. Não dá para guardar isso aqui não. Então olha só que interessante. Eu sei que eu tenho o processo legislativo comum sumário, mas a medida provisória ela é uma situação em que, em decorrência da relevância, da importância da atuação e da urgência, o presidente da República ele não tem nem como aguardar esse período todo. Então, o que acontece? O presidente da República, ele adota o que a gente chama de medida provisória, e você já vai aprender comigo que medida provisória é um ato privativo do presidente, ele não pode nem delegar para ninguém, só ele pode adotar, editar a medida provisória, tá? Essa medida provisória, ela tem força de lei, e olha que interessante, ela passa a ter efeitos imediatos, tá? O que significa isso? Olha que interessante. Quando eu falo que ela passa a ter efeitos imediatos, significa que o presidente da República, ao editar uma medida provisória, ela já passa a valer, tá? Imediatamente. Eu sei que o Congresso Nacional vai analisar ela, mas ela já está valendo. Por quê? Em decorrência dessa relevância, dessa urgência, em decorrência de não ter como esperar 90 dias, tá? Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor, tá? Deixa eu te trabalhar aqui com um exemplo para você entender melhor. Nós tivemos, há pouco tempo no Brasil, aquela enchente que ocorreu no Rio Grande do Sul, certo? Várias pessoas ficaram sem casa, perderam tudo, tá? Municípios foram alagados, tá? Houve a destruição total de determinados municípios. Aí o que acontece, senhores? Eu tenho uma situação relevante e uma situação urgente, porque o estado do Rio Grande do Sul precisa de ajuda.
precisou de ajuda, certo? Nesse caso aqui, o presidente da República, por exemplo, ele poderia adotar uma medida provisória e destinar verba, né, dinheiro público para o estado do Rio Grande do Sul. Correto? Dá para aguardar 90 dias? Como é que você chega para essas pessoas e fala assim, olha, vocês estão sem comida, vocês estão sem nada, vocês perderam tudo. Aguarda aí 90 dias, 90 diazinho aí fazendo, sem comer, sem ter onde dormir, que a gente vai apresentar aqui um projeto de lei com pedido de urgência e até 90 dias, 45 para a Câmara, 45 para o Senado, a gente vai resolver essa situação. Porque se sendo aprovado, a gente vai promulgar, publicar, aí sim vai passar a gerar efeitos. Negativo, não dá para guardar. Então a medida provisória, ela já passa a valer desde o momento da sua edição, tá? E na sua edição ocorre o que a gente chama de publicação, tá? O presidente vai lá, edita a medida, publica e ela já passa a ter efeitos. Os efeitos são imediatos, tá? Beleza até aqui? Tá, beleza. Agora presta atenção como é que funciona. Vamos lá. Em situações relevantes e urgentes, esses são os requisitos constitucionais das medidas provisórias. Medida provisória só pode ser adotado pelo presidente da República em situação relevante e também cumulativamente urgente. Em situações relevantes e urgentes, o presidente da República poderá editar medida provisória com força de lei, não é lei, mas tem força de lei, vindo a mesma a produzir efeitos imediatos. Ela já passa a produzir efeitos imediatos com a edição, né, e publicação dessa medida, tá? Uma vez que, em decorrência da relevância e da urgência da situação fática, não poderá aguardar o fim do processo legislativo comum para que as medidas necessárias venham a produzir efeitos diante do caso concreto. Não dá para esperar. Por isso que o efeito é imediato, tá ok? A edição de medida provisória deve ocorrer de forma excepcional, senhores. Isso aqui, pelo menos tecnicamente falando, isso aqui só deve ser utilizado em situações excepcionais, tá? Uma vez que a regra, o comum, é que o presidente da República, ele deva exercer a iniciativa de um projeto de lei para que esse projeto de lei seja deliberado, discutido e votado perante as casas legislativas e, se for aprovado, vai ser promulgado e publicado e só assim, só depois de todo esse processo legislativo, vai gerar efeitos, tá? Então o que acontece? A regra é essa. A regra é, presidente, apresenta o projeto de lei, a Câmara vai analisar, se aprovar, manda para o Senado, Senado aprovando, vai mandar para a próxima fase, deliberação, executivo, o senhor vai sancionar ou vetar, e aí nós vamos ter a promulgação, né? Aí nós vamos ter a publicação. Depois de todo esse processo legislativo, gera efeitos. Então os efeitos aqui não são imediatos. A medida provisória é diferente. Na medida provisória, o presidente edita ela e ela já passa a valer, tá? Eu sei que eu vou mandar para o Congresso e a Câmara e o Senado vão analisar, mas ela já está valendo por quê? Em decorrência da relevância e da urgência. Por isso que medida provisória deve ser algo excepcional, tá? Compete ao presidente da República definir a situação de relevância e urgência. É o presidente da República que decide, tá, a situação de relevância e urgência. Até porque a medida provisória é um ato, né, privativo do presidente, tá? Devendo as casas legislativas, Câmara e Senado, analisarem os requisitos constitucionais, relevância e urgência, posteriormente. Se não concordarem, olha lá, rejeitando as medidas adotadas, se entenderem as casas que não é um caso de relevância, não é um caso de urgência, tá? Se tiver faltando qualquer um dos pressupostos constitucionais, que é relevância e urgência, lá na frente a Câmara ou o Senado podem rejeitar essa medida. Ok? E aí a gente vai ver o que acontece. O que eu quero falar com vocês é essa jurisprudência do STF. Cuidado, tá? Segundo o STF, em regra, o Poder Judiciário não deve apreciar requisito de relevância e urgência. Isso aqui é um ato discricionário do presidente da República. O Poder Judiciário não tem que se meter nisso, tá? Em regra, presta atenção, em regra, segundo o STF, esses requisitos constitucionais de relevância e urgência
São atos do presidente. E o Poder Judiciário não tem que intervir nisso, não tem que se meter nisso. A não ser, olha a exceção, salvo se eu estiver diante de uma notória inconstitucionalidade. Ou seja, se eu estiver diante de uma situação que é assim, chega a ser vergonhosa, é claro e notório, tá na cara que isso aqui não tem nada de relevante, não tem nada de urgência, que o presidente da República ele está utilizando de medida provisória, porque gera efeitos imediatos, até de má fé, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu não vou entrar em questões políticas aqui, tá? Eu tenho o dever de trazer exemplos verídicos, tá? Para você conseguir lembrar na hora da prova das regras através desses exemplos. Mas olha só, nós tivemos, por exemplo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editando medida provisória, senhores, para troca de imóveis nos ministérios. Aí o que aconteceu? Como é que foi essa questão aqui? O STF, como eu te falei, ele entende que, regra geral, Poder Judiciário não analisa, né, a questão de urgência e relevância de medida provisória. Não realiza, em regra. Aí olha a exceção, salvo se o desrespeito ao requisito de urgência e relevância, que são requisitos constitucionais da medida provisória, o desrespeito ele for nítido. For nítido, for claro, for vergonhoso, tá? O que aconteceu nesse caso hipotético, nesse caso real que eu tô te passando, tá? O presidente da República, ele editou medida provisória, mas com qual objetivo? Ele editou medida provisória para a troca de móveis, cadeiras, senhores, mesas dos ministérios. Aí o STF falou, não, presidente, aí não dá, deixa eu te falar uma coisa, você tá de brincadeira. Ô presidente, ocorreu alguma calamidade, ocorreu um terremoto, ocorreu alguma coisa que os ministérios estão destruídos, não tem cadeira para servidor sentar, não tem mesa para o pessoal conseguir trabalhar? É essa a situação? Não é. Então me diga uma coisa, o que tem de relevante e urgente a troca de móveis dos ministérios? Se eu quero trocar os móveis dos ministérios, tudo bem, apresente um projeto de lei, siga o rito, siga o processo legislativo dessa lei, tá? O que não dá é o senhor utilizar a medida provisória, que é utilizada, segundo a Constituição Federal, para situações de urgência relevante, numa situação dessa daqui, troca de imóveis de ministérios. Aí não tem como, presidente. O senhor está rasgando a Constituição na cara de todo mundo. Não dá. Nesse caso aqui, o Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, ele fez uso da exceção. Ou seja, quando é nítida, quando é óbvia, clara e notória o desrespeito aos requisitos constitucionais de urgência e relevância da medida provisória, aí o Poder Judiciário intervém. Agora, se não é essa hipótese, o Poder Judiciário ele deixa isso para lá. Quem deve realizar esse controle de constitucionalidade aí é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, quando forem analisar a medida provisória. Quando vão verificar, vão fazer a deliberação para verificar se essa medida provisória vai ser aprovada ou rejeitada, tá ok? Beleza? Então, senhores, olha só, vamos lá. Primeira coisa que a gente já aprendeu, né, é competência privativa do presidente da República. Traduzindo, senhores, se é competência privativa do presidente da República, tá, ele não pode delegar isso aqui, tá, a outras autoridades, tá? Quem edita a medida provisória? Presidente da República. E ele deve fazer isso em qualquer hipótese? Não, só diante de uma situação urgente ou irrelevante, tá? Beleza. Agora cuidado com peguinha. A pergunta é, professor, eu posso ter medida provisória nos estados? Por exemplo, governador pode editar medida provisória? E nos municípios, que eu tenho chefe do Poder Executivo como o prefeito? Os prefeitos, eles podem editar medida provisória? Cuidado, olha só. Em decorrência do princípio da simetria, tá, poderá os estados editar medidas provisórias, tá? Por intermédio aí, no caso, do seu chefe do Poder Executivo, que são os governadores. Agora, cuidado, desde que haja previsão da referida espécie normativa, desde que haja previsão de medida provisória na Constituição Estadual, tá? Onde aquele governador é chefe do Poder Executivo, tá?
devendo o ente, Estado no caso, respeitar as normas do processo legislativo adotado para tal espécie normativa, né, no âmbito da União. Então, olha só que interessante, presta atenção. Eu sei que medida provisória é um ato privativo do presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal, não é isso? Beleza. Ocorre que a pergunta é: e os governadores, que são chefes do Poder Executivo Estadual? E o governador do DF, que é chefe do Poder Executivo Distrital, Distrito Federal? E os prefeitos, que são chefes do Poder Executivo Municipal? A pergunta é: governadores e prefeitos podem editar medida provisória? Cuidado, podem, tá? Em decorrência do princípio da simetria. Só que aí você tem que tomar cuidado o seguinte: os governadores, para poderem editar medida provisória, primeiro, eles têm que seguir todo o processo legislativo da medida provisória adotada na Constituição Federal. Então tem que obedecer, né, o rito, o processo legislativo. Beleza. E também os governadores têm que tomar cuidado porque eles só vão poder editar medida provisória se a Constituição estadual prevê medida provisória. Agora, cuidado. E os prefeitos? Os prefeitos também podem. Só que aí eles também têm que obedecer o rito. E aí toma cuidado. Para o prefeito poder editar medida provisória, isso tem que estar previsto na Constituição estadual, da qual, né, da Constituição estadual, da qual o município integra ali, né? Então, por exemplo, Cidade Ocidental é um município do estado de Goiás. Para o prefeito de Cidade Ocidental conseguir editar uma medida provisória, isso tem que estar previsto na Constituição estadual do estado de Goiás. Cidade Ocidental está dentro do estado de Goiás. Então tem que estar previsto na Constituição estadual, tá? Do estado de Goiás aqui no caso, no exemplo, e também na lei orgânica daquele respectivo município, tá? Então tem que estar previsto nas duas, tanto na Constituição estadual, a qual o município está vinculado, e a lei orgânica do município. Tem que ter previsão de medida provisória nas duas para que o prefeito possa editar medida provisória. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Agora é o seguinte, cuidado, que às vezes a prova está te perguntando a regra. Então a prova pergunta lá, segundo a Constituição Federal, medida provisória é de competência privativa do presidente da República. Certo, tá certo, tá ok? Se ele quiser te cobrar essa exceção, ele vai perguntar, poderá o governador editar medida provisória? Você vai colocar sim, desde que previsto na Constituição Estadual e que a medida provisória siga o mesmo rito previsto na Constituição Federal. Tá? Poderá o prefeito editar medida provisória? Sim, desde que previsto na Constituição Estadual e também na lei orgânica daquele respectivo município. Ok? E respeitado o rito, processo legislativo das medidas provisórias adotadas pela Constituição Federal. Beleza? Então, beleza. Aí o que acontece, senhores? Feito isso, nós vamos para a fase da deliberação parlamentar. Então funciona assim, ó. Vamos lá. Medida provisória funciona da seguinte forma: o presidente da República, diante de uma situação de urgência e relevância, ele vai lá e edita medida provisória. E essa medida é publicada. A partir desse momento, essa medida provisória ela já passa a ter efeitos. Ou seja, os efeitos são imediatos. E ela tem força de lei. Ela tem força de lei. Então ela já está valendo. Beleza? Quando o presidente faz isso, ele tem que comunicar, ele tem que enviar essa medida provisória, cuidado, imediatamente para o Congresso Nacional. Porque você vai ver comigo que aqui, a partir daqui eu vou analisar a medida provisória. Ela já está valendo, ela já está produzindo efeito, porque não dá para esperar. Mas o Congresso vai analisar. Então, cuidado. O presidente da República vai editar a medida provisória. Qual é o prazo que ele tem para enviar para o Congresso Nacional? Não tem prazo, é imediatamente, tá? Publicou, já manda para o Congresso, tá? Não tem prazo de 48 horas, nada disso. Publicou,
editou, publicou, manda imediatamente para o Congresso Nacional. Aí o que acontece? Quando chegar no Congresso Nacional, o presidente do Senado Federal vai fazer o seguinte: o presidente do Senado Federal, ele vai, tá? Não é o presidente do Congresso, é o presidente do Senado, tá? Apesar de ser a mesma pessoa, tá? Mas ao exercer a função de presidente do Senado, ele vai determinar a instituição, a criação de uma comissão mista. O que é comissão mista? É uma comissão parlamentar composta por deputados federais e senadores da República, por isso que ela é mista. Ela não é só de deputados e não é só de senadores, tá? Comissão mista porque ela é composta tanto por deputados federais como por senadores. Então o presidente do Senado determina a criação de uma comissão mista. Essa comissão mista, ela vai fazer um parecer. E cuidado, parecer, senhores, é o quê? É opinativo, tá? Parecer não tá aprovando ou rejeitando ainda não. Esse parecer, ele vai dar, essa comissão vai dar a sua opinião acerca dessa medida provisória. Se ela tá certinha, se ela não tá, se ela deve ser aprovada, se ela deve ser rejeitada. Esse parecer, então, ele não é vinculativo, tá? Não é vinculativo, é só uma opinião, tá? Não é vinculativo. E esse parecer, mesmo que seja consistente na seguinte conclusão: nós, comissão mista, entendemos que essa medida provisória ela é absurda, ela não deve prosperar, não deve ser aprovada. Mesmo diante dessa situação, não paralisa os efeitos. Por quê? Porque é só um parecer, senhores, é só uma opinião. Então, não paralisa os efeitos da medida, ela continua valendo. Isso aqui é só uma opinião. Aí olha que interessante. A comissão fez esse parecer. Quando a comissão faz esse parecer, a comissão envia esse parecer e a medida para o plenário. Para o plenário da Casa Iniciadora. Que no caso aqui, como a medida ela só pode ser realizada pelo presidente da República, é a Câmara dos Deputados. Ela manda para o plenário da Câmara. E ao mandar para o plenário da Câmara, certo? Aí sim eu vou discutir, eu vou verificar se eu vou aprovar ou não essa medida. Só toma cuidado com o seguinte: o plenário da Câmara, ele primeiro, antes de analisar o objeto da medida, ele vai realizar uma análise de constitucionalidade. Ou seja, aqui, primeira coisa que o plenário faz vamos verificar se essa medida provisória não está desrespeitando a Constituição. Aqui a Câmara vai analisar a urgência e a relevância. Se a Câmara, por exemplo, o plenário da Câmara, por exemplo, verificar: caramba, presidente, isso aqui não tem nada de relevante e urgente, não concordamos com isso. O que a Câmara faz? A Câmara fala: olha, essa medida provisória ela é inconstitucional. O próprio plenário declara a inconstitucionalidade dessa medida provisória e aí ela caiu. Aí ela para de produzir efeitos porque ela está sendo rejeitada. Tá ok? Beleza? Agora, se não for esse o caso, por exemplo, o plenário analisou, verificou: não, a medida provisória está diante de uma situação relevante e urgente, o presidente está certinho. Analisou a constitucionalidade, está tudo ok? Agora sim, o plenário da Câmara vai fazer a análise do mérito. Agora vai verificar no que consiste essa medida provisória e se concorda ou não com a aprovação dela, tá? Aí aqui vai analisar o mérito. E ao analisar o mérito, a Câmara dos Deputados ela tem três opções. Ou ela rejeita, ou ela aprova sem emenda, sem alterar, ou ela aprova com emendas, ou seja, ela aprova, mas alterando a emenda. Tem que ter essas três possibilidades aqui. E nós vamos estudar cada uma delas, tá? Pode ficar tranquilo. Eu quero que você entenda até aqui. Uma observação que você tem que tomar. Cuidado. Professor, quando a medida provisória ela foi editada pelo presidente, no caso de uma situação de urgência e relevância, ela já começou a produzir efeitos imediatos, tem força de lei, o presidente manda imediatamente para o Congresso Nacional, perfeito. Quando chega no Congresso, o presidente do Senado determina a instauração de uma comissão mista. Essa comissão mista só faz um parecer. A pergunta é: passa para outra comissão?
Não passa para outra comissão, inclusive não passa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela comissão que ela analisa a constitucionalidade dos projetos de lei, não passa pela CCJ. Por quê? Porque o rito aqui é diferente, presta atenção. A única comissão que vai analisar a medida provisória é a comissão mista, tá? Formada pelos deputados e senadores. E ela só vai fazer o parecer. Quem analisa essa constitucionalidade é o plenário da casa, tá? É o plenário da casa. Então, cuidado, a única comissão que analisa a medida provisória é essa comissão mista. Não passa por comissão temática, não passa por comissão de Constituição e Justiça, manda logo para plenário que a gente tem pressa, tá? E aí o plenário, que é o quê? É onde eu tenho todos os parlamentares daquela casa. Então, em plenário, 513 deputados federais vão analisar, primeiro, eles analisam a constitucionalidade. Se tiver tudo certinho, aí sim, posteriormente, depois de analisar a constitucionalidade, vai analisar o mérito. E ao analisar o mérito, essa casa tem 3 opções. Ou rejeita, né? Apesar de ser constitucional, presidente, não gostamos da medida, não concordamos, vamos rejeitar. Rejeita. Ou aprova sem alterar nada, que é a aprovação sem emenda, ou aprova com emenda. Tranquilo? Até aqui, tranquilo? Até aqui tá fácil? Então olha só, vamos lá, vamos ler isso aqui, ó. Fase da deliberação parlamentar. Ao editar a medida provisória, o que eu te falei? Com força de lei, a mesma será encaminhada pelo presidente da República imediatamente ao Congresso Nacional, sendo recebida pelo presidente do Senado, que, presidente do Senado, diante do recebimento, deverá determinar que seja constituída uma comissão mista, deputados, composta por deputados e senadores, por isso que ela é mista, que elaborará parecer, a comissão vai elaborar um parecer opinativo, onde não vincula as casas, tá? Como também não afastará a eficácia da medida, e o enviará ao plenário da casa iniciadora, que no caso, como a iniciativa é do presidente da República, Câmara dos Deputados. Então, olha que legal, as medidas provisórias, olha que está no texto constitucional, terão sua votação iniciada, ou seja, a casa iniciadora, na Câmara dos Deputados, uma vez que a medida provisória é um ato privativo do presidente da República. Beleza? Tranquilo? Note que a medida provisória ela já produz efeito imediato. A partir do momento que o presidente editou e publicou, já está valendo. Já está valendo. Esse é o grande segredo dela, tá? Apesar da comissão ser mista, não confunda isso. Comissão mista é o quê? Uma comissão, um grupo de parlamentares composto por deputados e senadores. Apesar da comissão ser mista, não ocorrerá deliberação, que é votação, em sessão conjunta, senhores. Não vai ter reunido deputados e senadores no mesmo local para decidir sobre aquela matéria. Não é isso. Não é sessão conjunta. A comissão é mista. Se ela, ao fazer o parecer, ela vai mandar para o plenário da Câmara, tá? A deliberação é separada. Vai primeiro para a Câmara dos Deputados. E se aprovado na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado Federal. Então, cuidado, a comissão é mista, mas não tem nada de sessão conjunta aqui, tá? As sessões vão ser feitas separadamente em cada uma das casas, tá? De forma separada, tá ok? Beleza, isso aqui a gente já viu. Olha lá, ó. Segundo o STF, é necessário que a medida provisória seja primeiramente analisada pela comissão mista, lembra? Sob pena de inconstitucionalidade formal. Lembra que eu falei? O que acontece? Eu posso mandar, para ganhar tempo, professor, o presidente do Senado recebeu lá a medida provisória editada pelo presidente da República, ele fala, não, vamos agilizar esse negócio, vamos pular essa parte de comissão mista, porque a comissão mista faz um mero parecer opinativo, vamos pular isso aqui, não vincula ninguém, vamos já mandar logo para o plenário da Câmara, porque aí a Câmara já decide logo, aí a gente já acelera. Negativo. Segundo o STF, tem que seguir o rito, tem que seguir o processo legislativo especial das medidas provisórias. E dentro do processo legislativo especial das medidas provisórias, eu tenho a fase em que a comissão mista faz o parecer e só após esse parecer a casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados, vai analisar em plenário, tá? Então não pode pular a fase da comissão mista, não pode, tá ok? Beleza? Então olha só. Não será a medida provisória submetida à análise da Comissão de Constituição e Justiça. Lembra que eu falei? Não passa pela CCJ, tá? Para fins de controle de constitucionalidade preventivo. Uma vez que o referido controle vai ser realizado pelo plenário da casa
tá? Em momento anterior à deliberação parlamentar, ou seja, antes de analisar o mérito, tá ok? Então olha só, caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar a medida provisória e sobre ela emitir um parecer não vinculativo, só opinativo, antes de serem apreciadas em sessão separada, primeiro na Câmara, depois no Senado, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso. Antes de ser apreciada aqui pela Câmara e pelo Senado, tem que ter sido feito o parecer pela comissão mista. Aí, ao chegar no plenário da casa, primeiro na Câmara, primeiro eu vou analisar a constitucionalidade, ver se é urgente e relevante mesmo, e se respeitou isso aqui, aí sim eu vou fazer a deliberação parlamentar, né? Eu vou decidir sobre o mérito da medida provisória. Tranquilo? Beleza? Facinho, né? Beleza, senhores. Eu vou finalizar o bloco aqui, tá? E já já a gente retorna trabalhando o processo legislativo especial das medidas provisórias. Nós vamos até aqui nesse primeiro bloco, tá? No próximo bloco eu vou dar continuidade e vou trabalhar com vocês questão de prazo, tem muita coisa ainda pra gente ver, tá?